Deve porte telemite a candofota. Até quem quer der é globo bem. Deve que porte telepaque ou teve a pá. Arroba como dar é pau. Desci aqui agora. Agora eu vou comer. Entrei como fede e ninguém me viu. Passeando nos corredores. Ai, eu tô com medeira. Tô tocando no meu espaço. É até que me duro você. Tô enchendo da porta até o altar. Mandei uma milícia armada pra cá agora. Vou tomar todos os meus passos. Pois é. Hoje é dia de traduzir línguas estranhas aqui. Línguas estranhas. Né? E eu vou traduzir aqui o inglês muito doido. A primeira tradução vai ser essa. Inglês muito doido. Não vou falar inglês porque eu só falo inglês quando eu coloco uma batata quente na boca, tá? E a primeira língua estranha a ser traduzida é essa aí, ó. Essa aí. Of the king, the power, the man, the best. The king, the fairy, the smile. Of. Até bonita a pronúncia, né? Pronúncia bonita. Que merda, pô. Of the king, the power, the man, the best. Eu até escrevi aqui para não esquecer, né, gente? Of the king, the power, the man, the best. The king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the best. The king, the fairy, the smile. Pronto, vamos traduzir aqui. Do meu jeito aqui, viu, gente? Eu vou traduzir. Off. 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 Que diabo é off? Ah, off é desligado. On é ligado, online é ligado, offline é desligado, off, pronto. A tradução já está dizendo, desligado, pronto, off. The King, que desgraça The King. Que merda The King deve ser alguma coisa referente a Kung Fu. The King, é ó. Ó. Nem sei como é que traduz esse negócio de The King. Of the King. É. Deve ser alguma coisa referente a receber uma chapuletada no escutador de novela. The King. Off tá desligado. Então tem que receber um The King. Um de Kung Fu. Tá? Of the King the Power. Pau. De pau. É. O cabra que falou isso aqui gosta de pau. Gosta de um pauzinho. De power. Mas aqui não tem pau, mas tem madeira de dar em doido. Madeira de dar em doido. Cadê a madeira de dar em doido? Tá perto aqui. É. Of the King. Tô traduzindo, viu, gente? Tô traduzindo. Of the King de pau. É. Vê se você gosta de um pauzinho. Tá bom. Vamos finalizando aqui a tradução, né? Of the King, the Power, the Mandy, the Best. De Mandy? Que desgraça é Mandy? The Mandy. Mandy. Mandy vem de... Mandy. Ah, deixa essa merda pra lá de Mandy. The Mandy, the Best. Best deve ser de besteira, né? Besterol, Best. Besterol. Só falta finalizar aqui o besterol, de besterol. Aí tá certo. De besterol. Of the King, the Power, the Man, the Best. Tá. Então, já está falando aqui que o caba gosta de pau. E ele tá off, ele tá desligado, né? E ele tem que tomar aí um golpe de Kung Fu, né? E no final diz que tudo isso é um besterol, tá? Aí termina, finaliza a frase, né? The King, the Fairy, the Smile. Aí tá dizendo assim, dê mais um Kung Fu, dê mais uma chapuletada no escutador de novela. Pá! E depois, The Fel. The Fel quer dizer, dá uma coisa bem amarga, aquela coisa bem amarga. Uma coisa bem amarga. Vou colocar aqui um chá de boldo.
Você já tomou chá de boldo? Eu duvido você tomar. Eu duvido você tomar 100 ml de chá de boldo. Faça um chá aí com... É bom pra dor de barriga, viu? Boldo é legal pra dor de barriga. Mas se você colocar 5, 6 folhas de boldo e fazer um chá, eu duvido você conseguir tomar 100 ml. Eu nunca vi uma coisa ser tão amarga igual o chá de boldo. The King The Fel, olha só. The King dê aí uma chapuletada no escutador de novela, né? Que deriva-se a King Fu. The King The Fel. The Fel tá dizendo dê uma coisa amarga e desmaie. Aí você desmaia. Pronto, tá traduzido aqui. Você tomou uma coisa amarga, você, do jeito que tá falando aqui, você desmaia logo. Então, a frase toda é assim, ó. Of the King the Power, the Man the Best, the King the Fel e desmaie. Pronto, tá aí traduzido. Rimos até agora e vamos para o vídeo, porque o vídeo de hoje, ou seja, o vídeo, já estamos no vídeo, né? Mas a narrativa de hoje é legal, a gente ainda vai continuar rindo e eu vou falar hoje sobre supostas línguas estranhas que eles traduzem. Labachúria, Cantanaia, Nébia Súbia, Nai, é um tal de Nai que eu nunca vi. Tanto Nai. E aí eu vou falar à luz do conto do vigário, à luz da Bíblia, à luz do conto do vigário. Onde é que eles estão errando? Vinheta. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Pois é, meus amigos, eu mando um abraço a todos os amigos que curtem o canal, os canais, né? Pilastra da Verdade, Portão de Saída e Atualiza, são os 3 canais. Eu vou colocar o paletó, que hoje eu vou falar de línguas estranhas. De línguas estranhas. Vou colocar o paletó, tinha um menino que eu via, um besterol. Fala paletó. Paletó não fala nada. Paletó não lê a Bíblia. Paletó não se consagra nem hora de madrugada. Fala paletó. Né, não fica aí. Vou colocar aqui o blazer para que eu possa narrar com mais estilo. Porque hoje você vai aprender. Hoje eu vou ensinar para você, para crente que não lê, que não examina a Bíblia. O conto do vigário, né? Crente não examina a Bíblia, não. Crente lê Bíblia de ponta cabeça. Principalmente pentecostais, né? Pentecostais, né? Esta mentira romana aqui, tá? E hoje nós vamos conhecer um texto que fala de línguas estranhas. Ou melhor, fala de idiomas diferentes. Que é neste texto que se baseia cada crente besteireiro, né, fanático, pentecostal da mentira, para dizer que ele fala línguas estranhas por conta deste texto, que é a chegada do suposto Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a palavra Pentecostes não tem nada a ver com essa bizarrice que acontece dentro de igreja, viu? Nada a ver. Então tá aqui, ó. O texto é esse, Atos 2. Nós vamos conhecer esse texto e eu vou explicar tintim por tintim, tá? Sobre este texto. Atos 2, tá? Tá aqui, ó. Atos 2. Vamos começar do versículo 1, tá? Para ver se esses crentes, esses bestas, na sua maioria, entendam pelo menos o livro que eles carregam, tá? Tá escrito assim, ó. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era o dia de número 50, a palavra Pentecostes, deixando claro, é o mesmo que o número 50, o dia de número 50, que eram os 50 dias depois da festa, da suposta festa dos tabernáculos, que era uma festa que reunia muita gente de várias partes
do Oriente na época, ali na região de Jerusalém, tá? E aqui vai falar até as regiões de onde essas pessoas vieram. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ou concordando no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Isso aqui é uma bizarrice, viu? De Roma, inventada por Roma. Como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos continuando aqui. E foram vistas por eles línguas repartidas. É nesse versículo aqui que engana a crentalhada pentecostal. Presta atenção. Esse versículo aqui engana a crentalhada pentecostal por conta dessas palavras aqui, ó. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Quando fala aqui como que de fogo, é por isso que eles dizem que as línguas estranhas são línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esse versículo é o mais enganador para eles. Mas aqui não tem nada a ver, porque daqui para frente, lendo, dando continuidade aqui, vocês vão entender. E todos foram cheios do Espírito Santo. Outro versículo que engana a crente. E começaram a falar noutras línguas. Em outra tradução, fala noutros idiomas. Não tem nada a ver com Labaxúbia, Cantanábia, Nébia, tá? Não tem nada a ver com of the king, the power, the man, the best, the king, the fel e the smile. Isso aí é o besterol do Miguel de Oliveira. É, o besterol do Miguel, que virou meme. Não tem nada a ver, tá? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Toda essa questão aqui de espírito é tudo coisa de Roma, viu, gente? Deixando claro, tudo invento de Roma. Na verdade, este texto é um texto totalmente criado e inventado pelos romanos, né, para dar ali uma resposta do suposto cristianismo da mentira, criado e inventado por eles, tá? Continuando, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha que contradição, né? Já tem uma contradição aqui, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Deu para entender que isso aqui tem uma contradição? Judeus habitando em Jerusalém, normal. Homens religiosos, normal. Agora entra aqui uma frase contraditória. E todas as nações que estão debaixo do céu. Ó, que merda é essa? Aí continua. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Essa multidão, na verdade, segundo eles, tinha muita gente de outras nações, Egito, aqui vai falar das nações, que iam para a suposta festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Passavam aquela data toda ali, curtindo aquela festa lá em Jerusalém. E estava confusa. Isso é a multidão que via a embriaguez daqueles religiosos. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí o que é que tem aqui? Na verdade, judeu falando em hebraico, tá? Em hebraico. Mas só que ele falava em hebraico, mas quem era de uma outra região, que tinha uma língua diferente, ouvia como se ele estivesse falando na língua daquela região. Era a mesma coisa de por exemplo, eu falo português, eu entendo português. Aí eu tô numa igreja, aí vem um americano que fala inglês, e eu não entendo inglês. Mas se tem ali o poder do suposto Espírito Santo, quando ele falar em inglês, eu vou entender em português, sem ter estudado inglês. Eu vou ouvir como se ele estivesse falando em português. Era isso que, segundo o texto aqui, acontecia. Era isso. Eles estavam ouvindo os judeus falando
na língua deles, mas na verdade os judeus estavam falando na sua própria língua, no hebraico, não na língua deles, mas eles ouviam uma coisa, colocava na cabeça deles, na mente deles, para eles entenderem na língua deles. Que não tem nada a ver com Labaxúbia Cantanábia, tá bom? Aí continua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Uma pergunta, entendeu? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e em que somos nascidos? Vocês entenderam? Então era assim. Esse negócio de línguas estranhas em igreja tinha que ser desta forma. Tinha que ser desta forma para condizer com o texto aqui. Se de fato fosse verdade essas mentiras religiosas. Tinha que ser assim. Por exemplo, se eu estiver em um culto que tem um missionário inglês sendo usado pelo Espírito Santo, ou um missionário chinês, ou um missionário japonês, ele vai falar na língua dele. Digamos que ele não conhece o português. E não precisa alguém para traduzir para mim. Eu mesmo vou entender na minha língua a tradução, como se ele estivesse falando da minha língua. Ele está falando em inglês, mas eu estou ouvindo ele falar em português. Vocês entenderam? Era assim. Era dessa forma, tá? Aí vai falar aqui das regiões das pessoas que ali estavam em Jerusalém para a festa, né? Que ficavam ali, que tinham línguas diferentes, idiomas diferentes, patos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Aí vai falando aqui dos locais, ó. E Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Tá? Prosélitos, não judeus. Estavam todos ali. Vamos entender isso aqui. Isso aqui está falando das pessoas. Está mostrando que neste acontecimento espiritual, neste suposto acontecimento espiritual, no chamado dia de Pentecostes, ali, na descida do suposto Espírito Santo, tinha gente de várias nações de línguas diferentes. Mas os judeus que eram religiosos, que estavam ali como bêbados, porque a gente vai continuar no texto aqui para vocês entenderem, como bêbados, eles estavam falando na língua deles, a língua hebraica, que é a língua principal dos judeus, mas quem estava ouvindo eles falarem, tá? Quem estava ouvindo, ouvia como se fosse na sua própria língua, tá? O egípcio ouvia como se ele estivesse falando na língua egípcia. O árabe ouvia como se ele estivesse falando na língua árabe. Vocês estão entendendo? Então não tem nada a ver com Labaxúbia, Cantanábia, Nébia. Isso é tudo besterol. Aí continua. E todos, versículo 11, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas da mentira chamada Deus. Mas aqui está dizendo que eles estavam ouvindo aqueles judeus falando como se fosse na própria língua de cada um que ali estava da sua própria nação, tá? Versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou então bêbados. Pedro, olha o que Pedro vai falar aqui. Olha, para vocês verem que tudo que aconteceu naquela época, segundo o que está escrito aqui, era para aquela época, não para hoje. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens, judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A Pedro falando. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais,
sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha só, aqui é que vai contradizer tudo que o crente de hoje, 2000 anos depois, prega por aí. Isso aqui vai contradizer tudo. Olha só. Ele está dizendo assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e dos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Não, sonho não, sonha merda. Não foi sonho. Mas isso aqui, Pedro, segundo a história, está dizendo que os últimos dias eram aqueles dias. Os últimos dias. Tá? Então, 2000 anos depois não tem nada a ver. Então, tudo isso aqui era para acontecer naquela época, porque eram os últimos dias. E principalmente a suposta vinda de Cristo. Aí ele continua falando aqui, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e naqueles dias e profetizarão. Na verdade, tudo isso foi escrito para aquela época, mas eles pegam e trazem isso para hoje. Vocês estão entendendo? Então deixa eu voltar aqui para minha cara feia. Ó. Lábia chúbia, canta nébia, nábia súbia. Ah, e... Of the king, the power, the man, the best, the king, the fell, the smile. Cara, esses crentes estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Eles nem entendem o que aqui está escrito. Eles se baseiam nesse texto aqui de Atos 2, que eu li para vocês, mas eles não conseguem nem entender o texto. Porque o texto é claro. O texto é claro. Isso aconteceu, Anthony? Não, isso é um invento de Roma. Esta narrativa que eu mostrei para vocês aí é um invento de Roma. Mas a narrativa está dizendo o seguinte, só para entender aqui. Quem entende a Bíblia vira ateu ou agnóstico. Quem não entende, continua religioso. Entender é uma coisa. Ler e não entender é outra coisa. É por isso que essas igrejas pentecostais de pulo, barulho, o índice de analfabetismo é muito grande, né? Essas igrejas de pulos e barulhos são pessoas que estudaram até o terceiro ano, na sua maioria, terceiro ano do fundamental, que antigamente era chamado de terceira série, quarta série, quinta série para baixo. 90% de todas essas pessoas que estão pulando e gritando e fazendo bizarrice dentro de igreja, entregando profetada no TikTok, profetada no Quai, profetada no Facebook, profetada aqui no YouTube, nessas plataformas que tem por aí de vídeos curtos, tá? A maioria dessas pessoas só estudaram, no máximo, até a quinta série ou o quinto ano do fundamental. Tá bom? Então, a maioria é semi-analfabeta. E uma quantidade grande também de analfabeto. Então não vai entender isso que eu li. Não vai entender isso que eu li. Vai entender de uma forma diferente. Vou explicar melhor para ver se esses besteireiros entendem, para ver se eles começam a entender o livro deles. Vou explicar melhor. O texto está dizendo uma coisa, que eles entendem outra. Essas línguas repartidas que o texto fala, não é lábia chúbia, cantanaia, nébia sébia, e a puta que pariu, e of the king, the power, the man, the best. E eu até escrevi aqui para não esquecer. The king, the fell, the smile. Não, essas besteiras não. O texto está dizendo uma coisa que eu vou finalizar agora. Vou falar de uma forma bem simples, na linguagem que é fácil você entender. Enquanto isso, o celular está aqui
Vou ter que desligar porque é uma coisa séria, cara. É tanta mensagem que vem e me desconcentra. Tá dizendo que havia um grupo ali, um grupo de judeus que habitavam ali em Jerusalém, religiosos. Eles estavam ali sentados em um galpão, sentados em um local. Sentados, o texto é claro em dizer, eles estavam sentados. Não tinha cadeira, estavam sentados ali. Tá? Mas judeus que só conheciam uma língua, um idioma, hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas os personagens judeus ali só sabiam hebraico. Deixando claro, hebraico, a língua principal do hebreu e do judeu. Claro que tinha também aramaico, só que aramaico já vinha da Babilônia. Não tinha nada a ver com língua de judeus, hebraico. E todos estavam falando em hebraico ali. E quem era de outras nações, que falava outras línguas, não entendia nada. É a mesma coisa de você estar no grupo, chegar perto, tem um monte de pessoas falando inglês e você não sabe inglês. Você não está entendendo merda nenhuma do que eles estão falando. Tá? Ou então, falando em chinês, japonês, árabe. Tem várias línguas aí, vários idiomas que, se alguém começar a falar, você não está entendendo merda nenhuma. Você tem que estudar para entender. E não é fácil, tá? E aí, de repente, veio aquele vento, segundo a história, aquela coisa toda. E eles começaram a falar em outras línguas. Ou seja, só que na verdade eles não estavam falando em outras línguas para as pessoas. Eles estavam falando na mesma língua deles, no hebraico. Mas as pessoas que eram de outras nações, que tinham línguas diferentes, estavam ouvindo eles falarem como se fosse na língua delas. Vocês entenderam? É a mesma coisa. Vou fazer novamente aqui, vou dar mais ou menos aqui um exemplo, para você entender. Um grupo de pessoas que falam inglês, de religiosos que falam inglês, falando. Eu não estou entendendo bosta nenhuma. Mas de repente eles começam a se emocionar, o emocionalismo toma conta e eu começo a ouvir deles falando como se estivesse em português. Tudo que eles estão falando, eu já comecei a entender como se fosse em português. A minha mente começou a entender sem eu falar inglês, mas eu estou entendendo que o inglês que eles estão falando, para mim, eu estou ouvindo como se fosse português. E assim sucessivamente. É isso que está dizendo. Então, como seria esses cultos pentecostais se realmente fosse verdade? Seria assim. Um culto pentecostal, quando um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo da mentira, começasse a falar, a pregar, se eu não conheço a língua dele, eu tinha que entender na minha língua, no meu idioma, o que ele está falando, sem precisar estudar aquilo. Porque aquilo é culto e é o Espírito Santo, né? O suposto Espírito Santo que está ali usando ele. Então todos teriam que entender o que ele está falando. Não. Se aqui no Brasil eles trazem um missionário americano que só sabe falar inglês, para entender tem que ter um intérprete no culto. O Silas Malafaia é perito em fazer isso, de trazer missionário americano, pastor americano, colocar na igreja dele e começa a falar inglês e ele coloca uma pessoa para interpretar. Tá errado. Não precisava colocar ninguém para interpretar. Quem interpreta seria o próprio Espírito Santo, que é o que está escrito no texto. Se de fato isso fosse verdade. Para vocês verem que isso tudo é uma farsa, uma mentira. Era para ele trazer, digamos, o missionário americano que fala inglês, e quando o missionário começasse a pregar em cima do púlpito, todas as pessoas, até analfabetos, iam entender na sua forma de linguagem, no seu português. Podia ser um português chulo ou não, ele ia ter que entender, sem precisar
conhecer o idioma do pregador. Vocês estão entendendo? Mas não tem isso. Aí, para colocar aí uma resposta, eles inventaram esse negócio de lábia chúbia, canta nábia, nébia súbia, nébia bosta, e a puta que pariu. E tudo isso é uma fácil, uma mentira. E isso foi criado um efeito na mente das pessoas, e eles dizem que estas línguas estranhas são esses labachúbia e labachúria e nébia e a puta que pariu. Então, gente, neste meio só tem enganador. Fica neste meio quem quer. Quem lê isso aqui com raciocínio vira ateu. Porque isso aqui não faz sentido. Porque tudo que está escrito aqui só acontece dentro do livro. Fora do livro nada acontece. Quem entende isso aqui vira ateu. O agnóstico. Quem não entende vai morrer religioso. E a vontade dos pastores é que você não entenda mesmo. Porque você não entendendo, você vai ser um cobaia, um pagador de dízimo e de oferta para ostentar esses picaretas, esses vigaristas da fé alheia que estão ostentando com carros de luxo, carros blindados, mansões, fazendas, né? Quantias absurdas no banco e vivendo às suas custas. Esses pastéis de rodoviária que tem por aí estão vivendo às suas custas. Marco tá lhe enganando, vive às suas custas. O maracutaia vive às suas custas. O morcego vive às suas custas. O Valdemijo vive às suas custas. O RR vive às suas custas. O Agenor Truque vive às suas custas. O Josué Bobão e Bestão vive às suas custas. O Napoleão Bestão vive às suas custas. Todos eles vivem às suas custas. Sabe por quê? Porque você gosta de ser cobaia. Você gosta de ser burro. Você vai morrer burro se você não ler com atenção e entender. Quer ter uma fé? Tenha uma fé autônoma. Uma fé separada de tudo isso. Quer ter uma fé em alguma coisa? Não precisa investir nisso. Porque você está sustentando vagabundo, picareta e vigarista até o último dia da sua vida, achando que são ungidos de um Deus. Mentira, são mentirosos. Por que eles não explicam assim do jeito que eu expliquei? Então tá aí, pronto. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Esse vídeo só não entendeu quem não quer. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.